Armadilha 1. iPhone parcelado. A primeira armadilha é o símbolo máximo da riqueza de fachada no Brasil. Você entra no shopping e a primeira coisa que vê é aquela vitrine iluminada. O design é lindo, a câmera faz você parecer um modelo de revista. E o status que aquele logo da maçã entrega é quase magnético. Mas vamos falar a verdade, aquela que ninguém te conta na hora de passar o cartão. Ter um celular de R$ 10.000, ganhando 3 ou 4 mil por mês, não é consumo, é um atestado de escravidão. A engenharia psicológica por trás disso é brutal. Você não está comprando um telefone, você está comprando a sensação de que venceu na vida, mesmo que a sua conta bancária esteja gritando por socorro. No Brasil, o iPhone virou o uniforme da classe média que quer parecer elite. O problema é que a elite compra à vista, com o rendimento dos investimentos, enquanto a classe média parcela em 24 vezes no cartão, comprometendo 30% da renda mensal antes mesmo de o boleto da luz chegar. Você se torna um refém do objeto. Se o celular cai e a tela quebra, o desespero não é pelo aparelho, é porque você ainda deve 18 parcelas de algo que acabou de ser destruído. É a psicologia da gratificação imediata destruindo o seu futuro. Você troca o seu tempo, as horas de vida que você gastou trabalhando, por um pedaço de vidro que vai estar obsoleto em 2 anos. Enquanto você se sente poderoso postando um story no espelho, o banco está rindo, lucrando com os juros que você aceitou pagar só para não se sentir por baixo no seu círculo social. É um ciclo vicioso. Você trabalha para pagar o celular, usa o celular para ver pessoas fingindo ser ricas e gasta o que não tem para continuar fingindo também. Armadilha número 2. IPVA de BMW velha. Essa aqui é clássica e dói no bolso de um jeito que poucos admitem. É a armadilha do resto de rico. Você olha nos sites de venda e vê aquela BMW 320i ano 2014 brilhando. O preço? O mesmo de um Fiat Mobi ou um Renault Kwid 0 km. O pensamento é imediato. Pelo mesmo preço de um carro popular pelado, eu vou andar de nave, couro, teto solar e vou atrair todos os olhares. É aqui que a psicologia do ego te passa a rasteira. O brasileiro médio esquece que, embora o preço de compra tenha caído, o custo de manutenção e os impostos continuam sendo de um carro de luxo. Quando chega janeiro, o IPVA dessa nave custa o valor de uma viagem internacional. Mas o pior não é o imposto, é a primeira vez que você leva o carro no mecânico, porque acendeu uma luzinha amarela no painel. O mecânico te olha com um sorriso, porque ele sabe que uma simples troca de pastilhas de freio vai custar 2 meses do seu salário. É a armadilha da manutenção proporcional ao valor de novo, não ao valor de usado. Você comprou o status por 80 mil, mas sustenta um passivo que foi projetado para quem tem R$500 mil sobrando. O resultado? Você começa a ver BMWs e Audis encostados em garagens de prédios de classe média, pegando poeira, porque o dono não tem R$15 mil para fazer uma retífica. Você se torna o rico da rua, que reza para o carro não quebrar antes de chegar no posto. É o ápice da frustração, ter o objeto do desejo, mas não ter a liberdade financeira para usufruir dele sem medo. Você não é dono do carro, o medo da manutenção é que é seu dono. Armadilha número 3. Boletos de streaming. Essa é a armadilha silenciosa. A morte por 1000 cortes. Individualmente, cada assinatura parece inofensiva. São só R$30, você diz. É o preço de um lanche. O problema é que a psicologia do consumo moderno é mestre em fragmentar o seu gasto, para que você não perceba o volume total que está saindo. É a Netflix, o Spotify, a Disney Plus, a HBO, o Amazon Prime, o app de academia que você não vai e o armazenamento em nuvem. Quando você soma tudo, percebe que está gastando R$400, R$500 por mês em entretenimento passivo. Em um ano, isso é o valor de um aporte que poderia estar rendendo juros compostos para a sua liberdade. Mas a engenharia aqui é te manter anestesiado. Eles querem que você chegue em casa cansado do trabalho e se perca no catálogo infinito, para que você não tenha tempo nem energia para pensar em como sair dessa roda de hamster. É o dreno invisível. Você sente que o dinheiro some da conta e coloca a culpa na inflação ou no governo.
Mas a verdade é que você está terceirizando a sua dopamina para grandes corporações. Você paga para ter acesso a tudo, mas na prática não consome quase nada com qualidade. É a ilusão da abundância. A classe média brasileira adora colecionar assinaturas como se fossem troféus de acesso à cultura. Mas no fundo, é apenas uma fuga da realidade financeira apertada. Cada confirmar assinatura é um pequeno prego no caixão do seu investimento mensal. Você está comprando o direito de ficar sentado no sofá, enquanto o seu dinheiro trabalha para os acionistas dessas empresas, em vez de trabalhar para você. É a conveniência matando a sua riqueza no longo prazo. Um clique de cada vez. Armadilha número 4. O casamento de R$100 mil. Essa é a armadilha do grande dia, que vira um grande pesadelo financeiro por 10 anos. Você já viu essa cena? O casal mora de aluguel ou ainda vive na casa dos pais, mas decide que precisa de uma festa de casamento digna de novela das 9. São R$100 mil, R$150 mil gastos em apenas 6 horas de evento. É a psicologia da validação social levada ao extremo. O pensamento por trás disso é perigoso. Eu só vou casar uma vez, eu mereço esse momento. Mas na verdade o que está acontecendo é um teatro para os convidados. Você gasta o valor de uma entrada de um apartamento ou o valor de um investimento que te daria liberdade em flores que vão murchar no dia seguinte, e em um buffet para pessoas que, daqui a um mês, nem vão lembrar o que comeram. No Brasil, o casamento virou uma competição de status. O casal começa a vida a dois com uma dívida colossal ou com as economias zeradas, tudo para manter a pose nas redes sociais. Pense bem, a pressão psicológica para não passar em branco faz você acreditar que a qualidade da sua união depende do valor da decoração. É a armadilha da memória superfaturada. Enquanto você está no altar preocupado se o espumante está gelado, o seu futuro financeiro está sendo sacrificado. Vocês trocam a segurança de um teto próprio pela sensação passageira de ser o centro das atenções por uma noite. É um começo de vida miserável disfarçado de luxo. Vocês não estão celebrando o amor, estão financiando um espetáculo para o ego alheio. E quando a festa acaba, o que sobra são as fotos bonitas no Instagram e um extrato bancário que causa choro. Muita gente vai me xingar nos comentários por causa deste vídeo, mas antes de abrir as 12 armadilhas, entendam uma coisa. A vida é sua. Se você acha que viver de aparência é um investimento, o problema é seu. Eu só tô aqui para mostrar o que o sistema não quer que você veja. A decisão final de continuar sendo escravizado pelo status ou começar a construir riqueza real é só sua. Armadilha número 5. O aluguel por status. Aqui está o erro que drena o potencial de enriquecimento da classe média urbana, o CEP de elite. Você conseguiu um emprego melhor, ou a sua empresa cresceu, e a primeira coisa que passa pela sua cabeça é: preciso morar em um bairro que combine com o meu novo cargo. Você sai de um bairro honesto e funcional para um endereço nobre, onde o aluguel e o condomínio consomem metade da sua renda líquida. A psicologia aqui é a do networking ilusório. Você se convence de que morar ali vai te trazer oportunidades, mas a única coisa que você ganha é o direito de viver sob uma ansiedade constante. Você mora no prédio dos sonhos, mas vive à base de marmita e privações ocultas, porque o custo fixo é alto demais. É a armadilha do cenário de filme. Você tem uma varanda gourmet que nunca usa, porque não sobra dinheiro para o churrasco. Você tem uma piscina no prédio, mas não tem tempo de dar um mergulho, porque precisa fazer hora extra para pagar o condomínio que aumentou. Morar acima do que você pode pagar é como tentar correr uma maratona com um saco de areia nas costas. Você trabalha 40, 50 horas por semana, apenas para sustentar o lucro do proprietário do imóvel. A classe média brasileira sacrifica a mobilidade e a paz mental para ter um endereço que impressiona o porteiro e os amigos. Você está comprando a vizinhança, mas está vendendo a sua liberdade de escolha. Se você perder o emprego amanhã, o seu status de moradia desmorona em 30 dias. É viver no limite, apenas para que o seu endereço diga quem você é, enquanto o seu saldo bancário mostra quem você realmente está se tornando, um escravo do próprio CEP. Armadilha número 6. As viagens no crédito. Essa é a armadilha da felicidade parcelada.
Chega o final do ano ou as férias de julho e você sente aquela pressão insuportável de que precisa viajar. Afinal, todo mundo está postando fotos em resorts ou em frente à Torre Eiffel. Então você faz o que a maioria faz. Parcela uma viagem internacional ou um pacote de luxo no Nordeste em 12 vezes sem juros no cartão. A psicologia por trás disso é o viés do presente. Você quer a dopamina da viagem agora e empurra a dor do pagamento para o eu do futuro. O problema é que quando você volta da viagem, as fotos já foram postadas, o bronzeado já sumiu, mas a primeira de 12 parcelas ainda nem venceu. Você passa o ano inteiro pagando por uma semana de prazer. E o pior, quando você finalmente termina de pagar essa viagem, já está na hora das próximas férias e você faz tudo de novo. É um ciclo de dívida constante disfarçado de experiência de vida. O brasileiro médio viaja para fugir de uma vida financeira que ele mesmo criou, mas ele leva ao maior problema na bagagem, a falta de planejamento. Viajar no crédito é pedir permissão ao banco para se divertir. É a armadilha de viver momentos que você ainda não conquistou. Enquanto você toma um drink caro na beira da praia, com o cartão de crédito no limite, você não está relaxando de verdade. No fundo da sua mente, você sabe que aquela lagosta vai ser paga com o suor de março, abril e maio do ano que vem. Você não está colecionando memórias, está colecionando correntes que te impedem de investir. É a ostentação geográfica, bancada pela sua tranquilidade futura. Armadilha número 7. Outdoor de grife. Essa é a armadilha do logotipo gigante. Você já reparou como a classe média brasileira tem uma necessidade quase física de carregar estampas de marcas famosas no peito? É a psicologia da sinalização de virtude econômica. Você compra uma camiseta que custa R$ 500, não pela qualidade do algodão, mas porque tem um símbolo bordado que diz aos outros que você pode pagar por aquilo. Mas a verdade é cruel. Quem realmente tem dinheiro não precisa ser um outdoor ambulante. O erro aqui é confundir preço com valor. Você gasta uma fortuna em roupas de grife, enquanto seu patrimônio líquido é menor do que o estoque de uma loja de departamentos. É a tentativa desesperada de comprar respeito através do tecido. Você entra em uma loja de marca, é tratado como um rei pelos vendedores e sai de lá com uma sacola de papel que te custou o valor de 5 dias de trabalho. A engenharia psicológica por trás disso é o efeito Diderot. Quando você compra uma peça cara, o resto das suas roupas comuns parecem inadequadas. Então, você se sente obrigado a trocar o guarda-roupa inteiro, o relógio e até o perfume, para manter a coerência da mentira que você está contando para o mundo. Você está construindo uma casca de luxo, mas por dentro, a estrutura financeira é oca. Você está pagando para fazer propaganda de empresas multibilionárias enquanto a sua própria marca pessoal está no vermelho. Lembre-se, roupa de grife em quem não tem investimento é apenas um uniforme de quem ainda não entendeu como o jogo do dinheiro funciona. Armadilha número 8. Escola de elite. Essa armadilha é uma das mais dolorosas, porque mexe com um sentimento mais nobre, o amor pelos filhos. É a armadilha do status educacional. Você matricula o seu filho em um colégio que custa R$ 5.000 por mês, sendo que a sua renda total não suporta esse peso com folga. A justificativa é sempre a mesma. Eu estou investindo no futuro dele. Mas será que está mesmo? Ou você está apenas comprando um convite para o círculo social dos pais ricos? A psicologia aqui é a do pertencimento forçado. Você quer que o seu filho conviva com a elite, mas esquece que isso gera um efeito colateral devastador, a comparação constante. O seu filho vai conviver com crianças que viajam para a Disney 3 vezes por ano, que ganham carros de presente aos 18 e que têm um padrão de vida que você, por mais que se esforce, não consegue sustentar. Você cria no seu filho uma percepção de realidade distorcida, enquanto você, o pai ou a mãe, vive à beira de um colapso nervoso para pagar a mensalidade que vence todo dia 5. Sacrificar a sua reserva de emergência e a sua aposentadoria para manter um status escolar é um erro estratégico clássico. Você está dando uma educação de rico para ele, mas não está construindo o patrimônio que ele vai precisar para se manter nesse mundo depois que se formar. É a armadilha de dar o peixe em um prato de ouro, mas não ter dinheiro para ensinar a pescar. No final, você fica sem dinheiro e o seu filho fica com uma rede de contatos que ele não consegue acompanhar financeiramente.
É um jogo de aparências onde a maior vítima é a paz da sua família. Armadilha número 9. O vício gourmet. Essa é a dopamina de R$ 20. É o café especial, a cerveja artesanal, o hambúrguer de R$ 40 no meio da semana e a carne de corte nobre no churrasco de domingo. A classe média gourmetizou a vida para sentir que tem acesso ao luxo no dia a dia. Individualmente, esses gastos parecem inofensivos. É só um prazerzinho, você pensa. Mas a psicologia por trás disso é a anestesia do gasto. Como o valor é pequeno comparado a um carro ou uma casa, o seu cérebro não dispara o sinal de alerta. Mas, quando você soma o custo dessa vida gourmetizada, percebe que está queimando R$ 1.000, R$ 2.000 por mês em comida e bebida que, literalmente, vão descarga abaixo no dia seguinte. É a inflação do estilo de vida disfarçada de sofisticação. Você não aceita mais o simples. O arroz tem que ser arbóreo, o sal tem que ser do Himalaia e a água tem que vir de uma montanha na França. Isso é um dreno constante na sua capacidade de acumular riqueza. Enquanto você se sente um connoisseur de vinhos no final de semana, o seu eu do futuro está sendo privado da liberdade. O vício gourmet é a forma mais rápida de manter a classe média estagnada. Você tem a sensação de que vive muito bem, porque come e bebe como um rei, mas a sua conta bancária é a de um súdito. É a armadilha da recompensa imediata. Você troca a chance de ser verdadeiramente próspero por uma explosão de sabor que dura 30 segundos. No final das contas, você está apenas pagando caro para ter um paladar exigente em uma vida financeira medíocre. É a sofisticação da pobreza. Armadilha número 10. Dívida de 35 anos. A classe média brasileira chama isso de sonho, mas o banco chama de lucro garantido. É o financiamento imobiliário de 35 anos. Você cresceu ouvindo que quem casa quer casa e que aluguel é jogar dinheiro fora. Então, sem fazer as contas, você entra em uma dívida que vai durar quase metade da sua vida. A psicologia aqui é a do falso porto seguro. Você sente que é dono de algo, mas a verdade é que, nos primeiros 10 ou 15 anos, você está pagando apenas os juros. A casa ainda é do banco. O erro não é morar bem. O erro é a imobilidade financeira. Você se prende a um imóvel que consome 30% da sua renda e perde a capacidade de investir, de empreender ou de mudar de cidade para uma oportunidade melhor. Você se torna um escravo do endereço. Se o bairro valoriza, o seu custo de vida sobe. Se o bairro degrada, o seu patrimônio derrete. A engenharia financeira é cruel. Ao final de 35 anos, você terá pago o valor de 3 casas para ter apenas uma. É a armadilha de trocar a sua liberdade de escolha pela ilusão de estabilidade. Enquanto você celebra o recebimento das chaves, o sistema celebra o fato de que você agora é um trabalhador previsível e domado, que não pode se dar ao luxo de arriscar nada, porque tem uma parcela que vence daqui a 400 luas. O sonho da casa própria virá a âncora da vida própria. Você não comprou um lar, você comprou uma corrente de ferro banhada a ouro. Armadilha número 11. Renda subiu, gasto também. Essa é a famosa corrida dos ratos em sua forma mais pura. É a armadilha do upgrade imediato. Você passou anos estudando, se esforçando e finalmente veio a promoção. O salário subiu 2, 3, 5 mil reais. Qual é a primeira coisa que a psicologia do status te obriga a fazer? Trocar o carro, mudar o plano de saúde para o mais carro e trocar o restaurante do final de semana. Em menos de 3 meses, você está tão apertado financeiramente quanto estava quando ganhava metade. A psicologia por trás disso é o ajuste de expectativa. Você acredita que o seu valor como pessoa subiu junto com o seu contra-cheque, então o seu consumo precisa sinalizar esse novo patamar. É a incapacidade de manter o padrão de vida enquanto a renda cresce. Isso é o que separa os ricos reais dos remediados luxuosos. O rico usa o aumento para comprar ativos que geram mais dinheiro. A classe média usa o aumento para comprar passivos que geram mais despesas. Você se torna um prisioneiro do próprio sucesso. Quanto mais você ganha, mais você deve. Você entra em um ciclo de estresse onde precisa trabalhar cada vez mais apenas para sustentar o novo eu que você criou.
é a armadilha da satisfação móvel. A linha de chegada da sua felicidade financeira está sempre 10 metros à frente do seu salário atual. Você está correndo em uma esteira de ouro. Está ganhando mais, mas continua a um passo do abismo se a sua fonte de renda secar. O seu aumento salarial não foi para a sua conta de investimentos, foi direto para o bolso de quem vende o luxo que você agora acha que merece. Armadilha número 12. Medo do que vão falar. Chegamos à raiz de todo o mal, a armadilha mãe, o medo do julgamento alheio. No Brasil, a pressão social para parecer bem-sucedido é maior do que o desejo de ser realmente próspero. Você mantém o carro de luxo, a escola cara e as viagens parceladas, não porque você ama essas coisas, mas porque tem pavor de que as pessoas pensem que você quebrou ou que está por baixo. A psicologia aqui é a da vigilância social. Você vive como se estivesse em um palco, e os seus vizinhos, parentes e colegas de trabalho fossem os juízes. É exaustivo. Você toma decisões financeiras desastrosas apenas para evitar uma conversa desconfortável no almoço de domingo. Você prefere estar endividado em segredo do que ser próspero em silêncio, usando um carro simples e roupas comuns. O medo do que vão falar é a barreira que impede a classe média de enriquecer de verdade. Para ser rico, muitas vezes você precisa aceitar parecer pobre por um tempo. Mas a classe média não aguenta o olhar de pena de quem está gastando o que não tem. Você troca sua liberdade real pela aprovação de pessoas que, na verdade, nem se importam tanto assim com você. É o golpe mental final. Você gasta o seu dinheiro para impressionar quem você não gosta, com coisas que você não precisa, apenas para manter uma máscara que está te sufocando. Olha, se você se identificou com 3, 5 ou com as 12 armadilhas, não se sinta mal. O sistema foi desenhado para te pegar. A propaganda, o crédito fácil e a cultura do status são armas poderosas. Mas agora que você viu o mapa do campo minado, a escolha de continuar pisando nas bombas é sua. O caminho para a riqueza real é solitário no começo e muito sem graça para quem olha de fora. Ele é feito de aportes constantes, de silêncio, de paciência e de uma liberdade que não precisa de logotipo para existir. Você quer ser rico ou quer apenas parecer rico? Porque as duas coisas raramente caminham juntas. Pense nisso. Avalie a sua vida. E se este vídeo te incomodou, é porque a verdade costuma arder antes de libertar. A decisão, como eu disse lá no começo, é sempre sua. Mas lembre-se, o tempo não parcela. E cada ano que você passa sustentando uma mentira é um ano de liberdade que você nunca mais vai ter de volta. Até a próxima e tente não cair na próxima armadilha que aparecer na sua frente hoje mesmo.